É isso aí, meus alunos. Ciências na Parada, professor Silvio Santos aqui com vocês, novamente nessa aula. A gente está falando sobre o reino animal, né? Falamos sobre os poríferos, entramos nos quinidários, falamos sobre os plateumintos, os nematelmintos e os anelídeos até a última aula, tá? A gente fala aí sobre as características gerais, algumas coisas sobre fisiologia, que é o funcionamento desse organismo. E agora a gente vai dar continuidade. Joga na tela aí o que a gente tem para ver hoje. Moluscos e artrópodes. Eu queria que você me desse aí, claro que não tem como você responder eu vendo você responder, mas pense aí em um animal molusco, né? E um artrópode. Será que você vai saber responder rápido? O que seria um animal artrópodes? O que seria um animal molusco? Hã? Lembrou lá do Bob Esponja, né? Lula molusco. É por ali que tu tá indo buscar a tua informação, né? Pensa que eu não sei. Vocês estão aí pesquisando pelo Lula molusco, né? Então, o que acontece, pessoal? Moluscos são animais do corpo mole, tá? E artrópodes, agora é claro, tem os devidos representantes dos moluscos. Não quer dizer que só moluscos tem corpo mole, não, tá bom? Mas dentro dos moluscos tem os representantes característicos desse grupo. E tem os artrópodes. Agora me dá um exemplo aí de artrópode. O que é um artrópode? Dá um exemplo aí. Qualquer um animal, esse aqui é um artrópode. Pensa aí. Então, os artrópodes, pessoal, isso aqui vem de... Opa, tá em outra função aqui, né? Os artrópodes, né? Arte vem de articulada, né? Podes são pés ou pernas. E, adaptando para a nossa língua, são artrópodes, ou seja, são animais que têm pernas articuladas. Esses animais de pernas articuladas podem ser crustáceos, podem ser aracnídeos, podem ser, por exemplo, carrapato é um artrópode. Os insetos são artrópodes, tá bom? E diga-se de passagem, é o maior grupo de todos os seres vivos, os maiores representantes. Enfim, dentre os seres vivos, o que maior tem diversidade de espécies é dentro do grupo dos artrópodes, tá bom? Então, são dois grupos muito interessantes porque são grupos que eu acho que você conhece muito. Não por ter contato, no caso dos moluscos. E a gente tem também, com relação, por exemplo, aos caracóis e as lesmas. São moluscos que corriqueiramente tem ali pelo quintal da nossa casa, né? E os artrópodes... Quem é que não conhece inseto aqui, né? O famoso carapanã aqui em Rondônia, né? Região amazônica, né? Então, com certeza, claro que isso não é só aqui por causa da Amazônia, tá, pessoal? Mas são animais que vão estar presentes em toda parte do planeta, tá? Mas agora voltando aqui, filomolusca, tá? São esses animais que apresentam corpo mole e também alguns deles apresentam estruturas que a gente chama de conchas. Tá bom? Ou seja, eles têm um corpo mole, mas podem apresentar concha. Não que, professor, mas a concha é dura, né? Mas são estruturas aí adaptativas, evolutivas para a proteção. Mas o corpo dele, do animal molusco, é mole, tá? Os moluscos são animais de corpo mole. A maioria deles possui uma concha que protege o corpo, tá? Ela protege o corpo, mas o corpo é mole. Nesse grupo, encontramos o caracol, o marisco e a ostra, tá? Há também os que apresentam a concha interna e reduzida, como a lula, e os que não têm concha, como o polvo e a lesma, tá? Lesma aí que é um gastrópode, o polvo é um cefalópode, tá? Alguns terminhos que vocês vão encontrar aqui que é bom vocês saberem do que se trata, tá bom, pessoal? Características. Apresentam simetria bilateral. Não precisa mais eu estar explicando o que é isso, que você já sabe, tá? Só lembrando que tem a bilateral e a radial. No caso, a deles é a bilateral. São triblásticos. Se eles são triblásticos, você que assiste a aula, né? Se eles são triblásticos, eles apresentam qual tecido? Estão se divertindo na aula aí, hein?
tô vendo daqui você se divertindo, né? Então, ó, triblásticos apresentam... Deixa eu começar pela ordem aqui, né? Se eles são triblásticos, apresentam ectoderme, mesoderme e endoderme. Tá bom? São triblásticos porque eles possuem os 3 folhetos embrionários, que são os tecidos que vão formar os órgãos internos. Então, eles são animais que tendem a ter uma estrutura mais completa do que aqueles diblásticos, entendeu? São celomados. Isso significa que no embrião se forma uma cavidade no interior da mesoderme. Olha como a mesoderme aqui é importante nos triblásticos, ó. Você percebe que os diblásticos só têm ectoderme e endoderme, então eles não possuem algumas estruturas que seriam dadas, que seriam originadas pela mesoderme. Nesse caso aqui, ó, a mesoderme já forma a cavidade no interior, que vai dar origem aí à região celomada, né? Ó. Isso significa, quando ele é celomado, que o embrião se forma, nele vai se formar uma cavidade no interior da mesoderme. No adulto, o celoma origina a cavidade geral do corpo, situada entre a epiderme e o tubo digestório, tá bom? E a reprodução deles é o quê? Sexuada, exclusivamente sexuada, tá bom? Tanto neles, eu vou logo adiantando, tanto os moluscos quanto os artrópodes, que a gente vai ver daqui a pouquinho, eles são reprodução sexuada, tá bom? O corpo dos moluscos é dividido em 3 partes: cabeça, pé e massa visceral, tá bom? Você consegue perceber, ó, que diferente lá dos primeiros seres, dos animais que a gente estudou, que eram as esponjas, os poríferos, né? Eles eram presas ali no fundo do mar, como alguns quinidários também, né? Sem muita estrutura. Porém, aqui você já consegue perceber uma certa variedade de órgãos, né? Digamos assim. Então, olho, tentáculos, ânus, pulmão, a concha, que é uma estrutura muito característica, né, dos moluscos, é algo assim que a gente conhece muito esses animais também. Vem à nossa mente animais que possuem conchas, né? Quando a gente fala assim, fala um molusco, você pensa num caracol, você pensa numa lesma, você pensa numa ostra, né? Então, ao longo da evolução, essas partes sofreram transformações e passaram a ser diferentes em cada grupo de moluscos, tá bom? Então, com o passar do tempo, algumas estruturas foram se modificando e gerando outros grupos, se diferenciando, né, em outros grupos. Alguns evoluíram com a concha, outros evoluíram, continuam dentro da água, né, vivem exclusivamente dentro da água, alguns são terrestres. Então, devido a essa adaptação com relação aos órgãos presentes nesse animal, eles foram se adaptando a determinados ambientes diferentes e por aí foram separados em grupos característicos, tá bom? Então a gente tem ali a concha. Ó. Lembrando que a concha, pessoal, ela não estica, né? Ela não tem elasticidade. Então, o crescimento desse animal, conforme ele vai acontecendo, é como se fossem sendo renovadas as camadas que vão formando essa concha, né? Camadas calcárias aí, que vão formando essa concha e ela vai aumentando, mas por reposição de material. Não é que ela é uma só e vai esticando, não. Tá bom? Então ela fica sobre o manto ali, que faz ali uma espécie de onde ela fica repousada ali nesse animal, né? E você percebe que por baixo da concha tem toda a estrutura corporal desse animal, né? A concha é importante o quê? Para proteger os moluscos e evitar a perda de água, uma vez que os moluscos são animais
o corpo muito sensível, né? A estrutura corporal muito sensível, então eles perdem água com facilidade. Então, no caso dos caracóis, por exemplo, que vivem também em ambiente terrestre, eles não estão de fato dentro da água, então eles precisam manter o seu corpo umidificado, né? Então, nesse caso também, a concha ajuda aí na perda, evitando a perda de água. Ela é produzida por glândulas localizadas sob a pele, na região chamada manto. Então, esse manto aqui, ele atua aí na produção, né, do material que dá origem à concha, tá bom? E conforme a necessidade, né, o crescimento desse animal, ela vai renovando aí as células, a estrutura. Ela não é uma parte viva do corpo do molusco. Conforme o animal aumenta de tamanho, novo material é acrescentado à concha, como eu acabei de falar, né? Que pode variar de forma e tamanho e ser formada por uma ou mais peças, tá? Então, basicamente, os moluscos possuem essas características aí que eu estou falando. Então, a forma e o tipo da concha são alguns dos critérios usados na classificação dos moluscos. Atualmente, esses animais estão divididos em 3 classes. Vamos lá. A gente tem a classe dos gastrópodes, a gente tem os cefalópodes e a gente vai ter o quê? Os bivalves, que é onde se encontram as ostras, tá? Mas só repetindo aqui, então, para você ver bem. Nos gastrópodes a gente tem a lesma, caracol. Cefalópodes a gente tem a lula, o polvo, né, que é bem característico aí. Acho que quando falar, dá um exemplo de molusco, o primeiro que vem ou é uma lula ou é um polvo, né? Mas eu acho que ainda na maioria das vezes é um polvo. E os bivalves, que são que tem os moluscos que têm essas conchas que se abrem e fecham, né? Como se fosse ali uma caixinha formada por 2 peças. Então, bivalves, tá bom? Bi que vem de 2. Beleza, então, esses foram os grupos dos moluscos, gastrópodes, cefalópodes e bivalves, né? Falamos sobre as características básicas. E agora tem os artrópodes. Por que tem um inseto aqui, uma joaninha? Porque o grupo dos insetos é um grupo muito simbólico dos artrópodes, tá bom? Não que sejam só insetos os artrópodes, não. Mas, por exemplo, o grupo dos insetos é o grupo mais variado, ou seja, o grupo que possui mais espécies diferentes é o grupo dos insetos. E essa classe está dentro dos artrópodes, tá bom? Lembra lá? Acho que você já deve, de repente você já viu isso, né? Reino, filo, classe, ordem, enfim, tá bom? Filo artrópode, que está dentro do reino animal, claro. Então vamos lá. Esse grupo inclui animais como aranhas, moscas, siri, lacraia, piolho de cobra, camarão, escorpião, abelha, entre inúmeros outros. Uma coisa que é bem fácil de você notar nesses animais, quando aparecendo aí nos exemplos que tá, lembra que eu falei que artrópodes são patas articuladas? Ou seja, são patas que têm essa capacidade de se dobrarem, elas articulam, né? Olha que interessante. Nessa imagem é muito fácil você visualizar. Você percebe, né, você consegue perceber as dobras nas pernas, ó. São articulações, ó. São patas que possuem articulações. Não é assim uma estrutura reta, né? Ela tem uma articulação característica que vai servir para quê? Para a sua mobilidade, dependendo do ambiente onde ele esteja, claro, adaptado de uma forma para o seu modo de vida, tá? Então a gente tem aí insetos, a gente vai ter crustáceos, tá? Crustáceos, aracnídeos, tá? Insetos, aracnídeos, escorpião e aranha, por exemplo, são aracnídeos.
caranguejo e camarão são crustáceos. E a mosca, né, é um exemplo de inseto aí, tá bom? Mas lembrando que os artrópodes são assim chamados. A característica que dá nome a eles é a questão da pata articulada, tá bom? Os artrópodes são animais triblásticos e celomados, tá? Não precisa mais eu explicar isso aqui. Celomados é aqueles que têm a cavidade interna formada pela mesoderme, tá bom? Assim como os anelídeos, tá? Eles são triblásticos assim como os anelídeos, tá? E também os próprios que a gente viu ainda há pouco, né? Os moluscos. Apresentam simetria bilateral com o corpo segmentado, exoesqueleto, ou seja, esqueleto externo, e apêndices articulados como patas e antenas, né? São estruturas, apêndices articulados, ó, pernas articuladas nesse caso, com patas, e no caso apresentam antenas que têm uma função sensorial. E a questão do exoesqueleto é interessante porque o esqueleto dos artrópodes, geralmente, ele é por fora. O nosso esqueleto, ele é um endoesqueleto. O nosso esqueleto está por baixo da nossa musculatura. No caso do exoesqueleto, não. O esqueleto é por fora e a estrutura mole, né? As vísceras estão ali por baixo desse esqueleto. Eles apresentam metameria. Como nos anelídeos, o corpo é segmentado, mas ao longo do desenvolvimento, vários segmentos se fundem, formando regiões distintas. A gente chama de tagmatização, né? Eles têm regiões distintas, separadas, assim, segmentadas. Cabeça, tórax e abdômen. No camarão e na aranha, a cabeça está fundida com o tórax. É o que a gente chama de cefalotórax. Céfalo vem de cabeça, tá bom? E como ela está fundida com o tórax, né, no caso aí da aranha e do camarão, são chamados de cefalotórax, tá bom? Ó, a gente percebe aqui, ó, abdômen, o tórax, a cabeça, são partes bem distintas, né? Mas no caso do camarão, fica ali no caso do camarão, a cabeça já vem fundida com o resto do corpo, né? Então, formando o que a gente chama de cefalotórax. Então, esse exoesqueleto, aquilo que eu falei, o esqueleto o artrópode ele é revestido por um exoesqueleto formado por um polímero, né? uma proteína chamada quitina, tá? Associadas um polissacarídeo associado às proteínas. O que vai acontecer? Você percebe que a parte dura do inseto é a parte de fora, tá bom? Você já matou uma barata, né? Quando você mata, ela dá um estalo, tá! É um estalo característico, né? Aquilo ali geralmente é a quitina se quebrando, né? O esqueleto dela, que fica pelo lado de fora, tá bom? Nas formas terrestres, há ainda uma cobertura de cera impermeável que impede a desidratação. Então, esses animais são brilhosinhos assim, né? Alguns deles que têm essa carapacinha, dos insetos, no caso. Tá bom? Então, exoesqueleto é um esqueleto por fora. Além de proteger o animal, o esqueleto proporciona ponto de apoio para os músculos, né? Então, as vísceras, a parte de dentro dele, ela pode ser fixada nessas estruturas de quitina, que são material duro do exoesqueleto, e elas servem como pontos de inserção ali para determinados músculos aí dos artrópodes, né? A gente tem mais um grilo aqui, né? Olha lá, as articulações, esses músculos se inserem no esqueleto, no exoesqueleto. Crescimento por mudas. Por ser rígido e por envolver todo o corpo, o exoesqueleto limita o crescimento, né? Ele não é elástico, né? Como a concha lá, também não é elástica lá nos moluscos. Por isso, o crescimento ocorre por meio de mudas, que a gente chama também de equidizes. Equidizes são aquela roupa, digamos assim, que
o artrópode, no caso dos insetos principalmente, eles deixam para trás quando eles crescem, né? Então, periodicamente, ao longo do desenvolvimento e do crescimento, sob o controle de um hormônio, a epiderme secreta um líquido que forma um espaço entre ela e o esqueleto, né? É a forma que ele vai se separar da sua carapaça antiga, né? Então, assim, ela produz um esqueleto novo e ele abandona o esqueleto velho. Eu não sei se você já viu na mata, na floresta, a gente andando. Não é tão fácil, mas vira e mexe a gente encontra um esqueletinho desse oco, né? Um exoesqueleto desse oco em cima de algum galho, enfim, depositado em alguma parte aí da floresta. Tá bom, pessoal? Então, isso aí foi o assunto moluscos e artrópodes. Lembrando que tudo isso ainda está dentro do reino animal. E vamos para frente que tem mais coisa por aí.